O que Jesus quis dizer ao prometer que os seus discípulos seriam batizados com o Espírito Santo? O Pentecostes cumpriu completamente a promessa de Joel ou aponta para uma atuação ainda mais ampla do Espírito? No estudo de hoje, nós vamos analisar o significado do batismo com o Espírito. Vamos entender a chuva serôdia para entender como Deus prepara o seu povo para a colheita final. É agora o programa Escola Bíblica. Olá, que privilégio! Estamos juntos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Muito bom ter a sua companhia, você sempre ligado aqui na Novo Tempo, estava com a gente aí no Revista Novo Tempo e agora vamos estudar a Palavra de Deus aqui no programa Escola Bíblica e você sabe que aqui a gente estuda os nossos estudos que estão à sua disposição em nossas revistas Esperança e também os estudos que estão à sua disposição pela nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. Exatamente, você pode estudar pelo WhatsApp. E eu estou nesta temporada estudando a revista Esperança, Espírito Santo, Deus dos Bastidores. Você pode pedir a sua revista, receber na sua casa. Como eu mencionei ontem, nós estamos estudando o tema 7 e o último tema da revista, que é o tema 15, chuva temporã e chuva serôdia. Dois temas muito interessantes, vale a pena você abrir. Quer ver? Eu vou mostrar um detalhezinho aqui para você. É página 42, o tema 7, tema que a gente começou a abordar. Aqui você vai ter os detalhes, vai te levar ao texto bíblico. Então eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Olha só, Deus orientou o povo de Israel a celebrar 7 festas ao longo do ano. Essas festas eram comemorativas e tipológicas, ou seja, tinham significado espiritual. No aspecto comemorativo, apontavam para eventos importantes da história que aconteceria com o povo. E em seu aspecto tipológico, apontavam para eventos futuros. E eram 7 festas que aconteciam entre 2 estações. 4 festas na primavera, Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes, e 3 no outono, Trombetas, Expiação e Tabernáculo. Enquanto as festas da primavera apontavam para a libertação do cativeiro do pecado, operado através do ministério, morte e ressurreição de Jesus, as do outono apontavam para o juízo do santuário, a segunda vinda de Jesus, a destruição do inimigo. E aí você vai entendendo como essas festas estão relacionadas àquilo que o povo vivia, que estava relacionado à sua dependência, à agricultura. Por isso as chuvas que caíam para a semente ser plantada e depois as chuvas que caíam para que houvesse a colheita. E é exatamente assim que acontecerá no fim da história, como já aconteceu. E nós vamos entender um pouquinho isso estudando hoje a festa do Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, apontando para o final da história deste mundo. Peça a sua revista Esperança, está aparecendo aí o número para você ligar. É o 012 21 27 31 21. 012 21 27 31 21. Peça a sua revista, eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para você. Você também pode mandar uma mensagem por WhatsApp, é o 12 82 44 44 49. 12 82 44 44 49.
peça sua revista, tá bom? E lembrando que você vai receber sem nenhum custo, porque ela já teve patrocínio dos nossos Anjos da Esperança. Vamos orar e vamos pedir que o Espírito Santo nos dê iluminação ao estudarmos a palavra. Pai do céu, obrigado porque estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Bíblia. Nos dê entendimento, nos dê compreensão e que a gente entenda que as profecias vão se cumprindo, que o Senhor está no comando de todas as coisas e que o Espírito Santo está agindo, vai agir em cada momento, como sempre fez na história e ainda mais nos últimos momentos, porque o Senhor deseja salvar. Que agora a gente se renda a Ti ao estudarmos mais uma vez a Tua palavra e que a gente seja impressionado por ela, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro do profeta Joel. Oséias, Joel está aqui e vamos conversar um pouquinho mais sobre o tema do Espírito Santo no Antigo Testamento. Você sabe que pouco antes de voltar ao céu, Jesus afirmou que os seus discípulos seriam batizados com o Espírito Santo. Eu vou começar, na realidade, lendo Atos aqui. Eles já conheciam Jesus, haviam caminhado com ele, ouvido os seus ensinamentos e testemunhado a sua ressurreição. Você lembra, eu trabalhei já esse assunto aqui. O Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou e ficou 40 dias com seus discípulos e apresentando a missão, né? Aquilo que eles deveriam fazer. A experiência, o conhecimento e a boa vontade que eles tinham quando Jesus sobe ao céu não seriam, né, eram valiosos, mas não seriam suficientes para a realização. E a gente precisa entender isso, queridos. Na realização da obra do Senhor, nossa boa vontade, nosso conhecimento, nosso recurso, nossa capacidade são importantes. Mas a missão deve ser direcionada pelo Espírito, a capacitação maior é pelo Espírito. A missão precisava ser realizada sob a direção e a capacitação do Espírito Santo. Senão, não há... É impossível. E eu quero que você pense comigo. Posso trazer talvez amanhã até esses dados aqui, que eu pensei nisso agora. Quantas pessoas no mundo não ouviram falar de Jesus? Não conhecem o Evangelho? Quantas pessoas, e eu entendo, por isso que eu acredito na ação do Espírito para o completar da obra. Porque quando você olha para o mundo e vê a proporcionalidade daqueles que conhecem o Evangelho ou já tiveram oportunidade, por exemplo, mesmo numa cultura ocidental como a nossa, muitas pessoas ainda não conhecem verdadeiramente o Evangelho. Não conhecem. Imagine numa cultura fora da nossa, que as pessoas não têm. Por isso que eu acredito que o Espírito Santo está trabalhando no coração dessas pessoas. E Paulo vai dizer isso muito claramente, eu já citei algumas vezes na carta aos Romanos. O Espírito se revela para essas pessoas. Mas é impossível a gente olhar e pensar assim, humanamente, nós temos capacidade para anunciarmos o Evangelho para o mundo, humanamente. Hoje nós temos tecnologia, hoje as fronteiras diminuíram e Deus vai agindo, mas precisa haver uma ação do Espírito. Alguém, por exemplo, lá no meio de uma região remota, houve um sinal de rádio, alguém consegue, o Espírito precisa trabalhar no coração desse. E o Espírito está trabalhando. Por isso que é importante a gente entender que precisa haver capacitação e direcionamento. E o Senhor vai dizer isso claramente para aqueles discípulos no início da igreja cristã.
Escrevi o primeiro livro, Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que ele foi elevado às alturas, depois de haver dado o mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos pés dos apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando as coisas relacionadas com o reino de Deus. E começando com eles, comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. O batismo do Espírito Santo seria uma ação sobrenatural para que eles fossem capacitados para a pregação do Evangelho. Imagine, para o mundo habitado na época, o número daqueles que eram seguidores, os desafios que eles teriam. E os especialistas dizem claramente de que a mensagem foi apresentada a todo mundo habitado na época, porque eles saíram dali porque foram capacitados com um dom especial, foram batizados pelo Espírito, com um dom especial para pregação e também para realização de coisas extraordinárias. E a gente vê na descrição do livro de Atos, realizando milagres. Desejavam receber a sombra do apóstolo para receber a cura. Olha que coisa impressionante. Isso tinha a ver com capacidade humana? Não, tinha a ver com a atuação do Espírito. A capacidade humana tem o seu papel. Por isso que eu mencionei ontem, pessoas extraordinárias, como foi Paulo, ou pessoas comuns, como Pedro. Eu citei ontem Ananias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Incompreensão, né? Incompreensão de que a mensagem era para todo o mundo, não para restaurar um reino, um povo específico. A mensagem era para ser anunciada a todos. Jesus responde: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, porque a restauração agora é do Israel espiritual, daqueles que aceitam a mensagem em qualquer lugar, não de um povo específico. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Qual seria a forma com que eles teriam capacidade para pregação? Através da atuação do Espírito Santo. O Espírito não é concedido simplesmente para produzir uma experiência extraordinária. A gente estudou isso na semana que a gente falou sobre o dom de línguas. Ele capacita para uma coisa, para a edificação da igreja, para o testemunho de Cristo. Então, ser batizado no Espírito, e isso está muito claro no Pentecostes, em Atos capítulo 2, tem um objetivo: anunciar, falar para as outras pessoas, para aquele momento, naquela época, dentro daquela necessidade. Eles precisavam receber esse poder para a pregação. Então, falar do batismo do Espírito Santo não é um êxtase sentimental, um êxtase espiritual. Não. É a capacidade lúcida, clara, racional de que eu preciso levar, anunciar a mensagem. Não é para identificar um indivíduo que ele agora está salvo ou não. Não. O Espírito Santo é óbvio, convence, mostra, mas é para ele realizar a obra. Esse é o grande objetivo. O movimento é sempre para fora. Deus transforma pessoas e por meio delas alcança outras pessoas. O indivíduo que tem o Espírito vai ter a sensibilidade de levar a mensagem para o outro. O Evangelho começou sua expansão mundial em uma festa relacionada à colheita.
Mais uma vez voltamos ao que falamos ontem. A imagem agrícola usada pelo profeta Joel encontra o seu cumprimento missionário. Vamos entender o que o profeta fala no capítulo 2, agora sim, Joel capítulo 2, verso 28. E acontecerá depois disso que eu derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os jovens terão visões. Ele está fazendo aqui. Essa é uma profecia clássica da ação do Espírito para aquele povo, naquele momento, para a necessidade que eles tinham. A gente leu ontem que o Senhor iria agir de forma sobrenatural, que a terra, né, que estava seca agora seria uma terra fértil, eles poderiam plantar e depois a chuva cairia de novo para a colheita. Até sobre os servos e sobre as servas eu derramarei o meu espírito naqueles dias. Eu vou mostrar prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Então era uma profecia para aquele momento, para a atuação, para a fidelidade deles. Mas tem uma visão que a gente diz escatológica, futura, para o fim. A escolha do verbo derramar é significativa, não se trata de uma presença limitada. A linguagem usada transmite abundância e generosidade. Não para o indivíduo, para um autocrescimento, uma autorrealização. Não é. Não era esse o objetivo. Não é uma autorrealização. O objetivo é para que outros conhecessem esta mensagem de salvação. Não é sobre centralizar no indivíduo, é sobre a responsabilidade que esse indivíduo tem em compartilhar a mensagem. No momento em que representantes de várias nações estavam reunidas, em Atos capítulo 2, Deus capacitou os discípulos para anunciar a sua mensagem em idiomas compreendidos pelos ouvintes. Foram batizados no Espírito e receberam esse dom especial. E outros dons que nós vemos, como eu citei, da igreja primitiva. Quando o Espírito Santo é derramado no Pentecostes, Pedro explica o acontecimento citado exatamente na profecia de Joel. Na perspectiva do Novo Testamento, os últimos dias não começam apenas alguns anos ou meses antes da volta de Jesus. O acontecimento decisivo da salvação já ocorreu. Cristo morreu, ressuscitou, foi exaltado, enviou o seu Espírito e o anúncio da mensagem começou a ser dada. Há perseguições. A gente vai para Apocalipse e a gente entende cada fase. A gente entende as perseguições que acontecem. A gente vê como a igreja se dilui do seu conhecimento bíblico e agora se mistura com os costumes, com o padrão político imposto por um reino. Mas o Senhor preserva. O Senhor tem aqueles que são fiéis e sempre terá. Por isso, no fim, mais uma vez, haverá a restauração da verdade e o anúncio de forma sobrenatural, como foi no Pentecostes. Aquilo que parece impossível, parecia impossível aos olhos humanos, se tornou possível através da ação do Espírito Santo do batismo. Aquilo que parece impossível aos nossos olhos, para anunciar a mensagem de salvação, será possível, mais uma vez, através da ação do Espírito Santo. Eu quero continuar. A partir desse momento, queridos, a história avança em direção à consumação do reino e do retorno de Cristo, o anúncio. O Evangelho não é anunciado apenas para transmitir informações, mas o Evangelho tem um objetivo: conduzir pessoas a uma decisão diante de Deus e preparar um povo para a volta de Cristo. Esse é o objetivo do Evangelho. Eu entendo que às vezes nós desejamos realizações nesta vida, neste mundo, mas a maior realização
tem a ver com o futuro. Porque o Evangelho nos convida a fazer uma escolha. O reino começa aqui através da forma como eu vivo, mas definitivamente será instituído quando Jesus voltar. É isso que o Evangelho tem que fazer em mim. Quando eu conheço a Jesus e eu aceito esta mensagem de salvação, o Senhor está me preparando para encontrar com Ele. E a ação do Espírito Santo, de forma sobrenatural, é para que o Senhor me use, para que outras pessoas também se reúnam, para que nós encontremos o Senhor. Esta é a grande mensagem da palavra. E nós devemos fazer uma escolha. Apocalipse capítulo 14, o verso 14 diz: olhei e eis uma nuvem branca, e sentada sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Quando nós vamos para Apocalipse e nós temos a perspectiva desta colheita final, é interessante notar que há uma mensagem para ser apresentada nos últimos momentos da história. Essa mensagem começa no verso 6, no verso 6 em diante, e vai culminar com a colheita final. E Deus quer que eu me renda através da atuação do Espírito Santo em mim para que essa mensagem seja anunciada. Por quê? Porque vai vir a colheita final e o preparo da chuva serôdia agora era para a colheita dos grãos, para que eles chegassem no fim, para que pudessem celebrar. Dessa mesma maneira, o Senhor fará. Estamos usando aqui uma linguagem simbólica que predisse o que vai acontecer. O Espírito Santo preparará um povo final, para a colheita final. Estes que vão ver Jesus. Diz o texto: outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. É a hora de separar o trigo do joio, a erva daninha que crescia junto com aqueles que eram fiéis. Chegará este momento, e aquele que for batizado pelo Espírito Santo, que aceitou verdadeiramente o Evangelho, este vai ser colhido. É a linguagem apocalíptica. E perceba como de alguma forma a inspiração de João que ele recebeu são linguagens que eles estavam habituados. Assim como Joel, assim como Zacarias, porque eles dependiam da terra, sabiam o que significava colher os primeiros frutos, sabiam a hora que a chuva cairia para fazer com que a semente brotasse, sabia exatamente a hora de colher definitivamente. Para eles isso era familiar. Talvez para a gente pode ser distante, ainda mais aqueles que talvez não lidem com a terra, que é uma grande maioria de nós, que não vemos um fruto, a chuva cair, o fruto brotar, crescer. Mas fica claro para você que haverá uma colheita final, mas neste momento o Espírito Santo foi derramado da mesma forma extraordinária. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e diz o texto, e fez a colheita. A conclusão da missão não depende da capacidade humana de alcançar o mundo. Não. Mas da presença de Deus atuando por meio da sua igreja. Porque, como eu mencionei no início do programa, impossibilidade humana. Somente através da atuação divina. E qual é o meu papel? Deixar que o Espírito Santo haja através de mim e as pessoas percebam quem é Jesus, o que é o Evangelho. Deus envia seu Espírito
a igreja proclama o Evangelho, o fruto amadurece e Cristo realiza a colheita. É esse o processo. Tiago capítulo 6, capítulo 5, verso 7 diz: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Ele está aguardando. A última chuva vai cair e a colheita vai ser feita. A última chuva vai cair e de forma extraordinária, mais uma vez, o Espírito Santo vai se manifestar. E agora, o fruto vai poder ser colhido. Peçam ao Senhor chuva no tempo das últimas chuvas. Peçam ao Senhor que faz as nuvens de chuva e Ele vai dar essa chuva abundante a cada um a vegetação no campo. Qual deve ser o meu pedido hoje? Senhor, derrama a chuva sobre nós. E que a gente seja instrumento na pregação e sejamos colheitos como frutos para a eternidade. Que sejamos colhidos como frutos para a eternidade. Assim, como os discípulos, nós podemos ser poucos, sem influência, sem recursos. Ainda assim, o Evangelho pode alcançar o mundo, pois é o Espírito Santo quem conduz a missão. Diante do desafio, diante do olhar, somos poucos em relação à população mundial, nós podemos acreditar que assim como foi com os discípulos, pode ser conosco no fim da história. Por isso, querido, eu quero conclamar a você, quero dizer a você, vamos dizer: Senhor, derrama a chuva para que a gente seja colhido para viver a eternidade. Derrama a chuva para que a gente possa anunciar, para que a gente possa ser bênção. E que a gente tenha certeza, assim como eles tinham, de que cairia chuva nos exatos momentos para a colheita, que a gente tenha certeza que o Senhor fará nos últimos momentos da história. Você deseja isso, ser colhido para viver a eternidade? Eu quero. Pai do céu, ajude-nos a termos percepção correta, confiança total de que o Senhor está no controle de todas as coisas da história deste mundo. Assim como o Senhor usou essas metáforas, que a chuva cairia no tempo certo, e isso apresentava uma mensagem futura do derramamento do Espírito, que a gente tenha certeza que isso se realizará no fim da história, e que a gente se renda a Ti para sermos bênção e para sermos colhidos. Eu clamo, meu Deus, que esse seja o desejo de cada querido neste momento. Eu suplico em nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre sua família. A gente se vê amanhã às 7h30 da noite, aqui na TV Novo Tempo, em mais um programa Escola Bíblica.